Vacinação versus ignorância. Esse é o nosso tema de hoje aqui no Fisiolofando. E vai pegar fogo, com certeza. Vinheta aí, Rodrigão. Muito bem, vamos lá. Vacinação versus ignorância. Vamos começar pelos analfabetos, então. Nós temos aqueles analfabetos, considerados oficialmente analfabetos, né, que são pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, nunca tiveram acesso a este benefício que todos nós no planeta deveríamos ter acesso, né? Mas muita gente não conseguiu ir à escola, por isso não sabe ler e nem escrever. É muito importante que fique claro aqui que dizer que alguém é analfabeto não significa dizer que essa pessoa é burra, que ela é ignorante, que ela é tapada, que ela é idiota, etc, etc, etc. Certo? Isso não quer dizer absolutamente nada quando o sujeito é analfabeto. Muito bem. Mas nós temos outro tipo de analfabeto, que é aquele analfabeto que a gente chama de funcional. Quem é o analfabeto funcional? É o cara que foi para a escola, né? E está lá, mas ele não aprendeu nada. Ele aprendeu muito pouco. Ele não sabe ler, por exemplo. Ele não sabe escrever. Interpretar um texto, então, é uma dificuldade enorme. Ok. Quando você começa a falar sobre vacina, para uma população que acredita, né, 21 milhões, 7% da população brasileira, 21 milhões e 700 mil habitantes, acreditam que a Terra é plana. Outros milhões de brasileiros acreditam que Adão e Eva existiram. E o pior, que Eva foi feita da costela do Adão. E como se isso não fosse suficiente, eles acreditam que Caim matou Abel e voltou para a cidade num tempo que não existia cidade nenhuma. Os dois eram os únicos, ou deveriam ser. Enfim, então, motivos para identificar esse tipo de ignorância, nós temos muitos. E quando eu digo ignorância, eu estou me referindo ao fato da pessoa ignorar alguma coisa, né? Porque também temos o hábito de, quando apontamos para alguém, dizer esse sujeito é um ignorante, essa referência ser feita para apontar violência. Não é disso que eu estou falando. Quando eu digo ignorante, é aquela pessoa que ignora. Por exemplo, eu sou um completo ignorante em tratamentos de beleza, por exemplo, certo? Eu sou um completo ignorante em física quântica, né? E assim por diante. Então, ignorante nesse sentido. Então vamos lá, a vacina. É muito comum a gente ver por aí as pessoas discutindo vacina. Não, a vacina é isso, a vacina é aquilo, que vacina não sei o quê. Aí vem um e diz que vacina dá câncer, o outro diz que vacina tem HIV, o outro diz que vacina deixa você com a cara torta, o outro diz que vai mudar não sei das quantas, enfim. Essas pessoas, elas são ignorantes, né? Analfabetos funcionais e ignorantes. Gente que você planta qualquer tipo de erva daninha e ela floresce. É o terreno ideal para fake news, é o terreno ideal para politicagem, para o populismo, para demagogia, e aí vai, né? Poderia ficar o dia inteiro aqui citando isso. Mas tem um tipo de ignorância, no caso da vacina, que eu chamo de ignorância formadora de opinião. Essa ignorância é fatal. Essa ignorância, essa realmente presta um desserviço onde ela existe, que é incalculável. E de onde vem esta ignorância formadora de opinião? Muito bem, vamos lá. O sujeito é advogado, sabe tudo de lei, né? Inclusive é um bom advogado, mas ele é incapaz de interpretar uma poesia, um texto qualquer, né? O sujeito aprendeu a ser advogado, decorou o código, ou os códigos, assim, de forma quase que geral, mas ele não dá conta de interpretar um texto. O sujeito fez engenharia e a situação dele é a mesma, não é?
Ele entende tudo de cálculo, ele sabe, ele conhece física, ele conhece matemática, mas, meu amigo, pegar um Fernando Pessoa, um Drummond, uma Clarice Lispector, ler e interpretar e entender alguma coisa daquilo, aí é outra conversa, né? Então, ele pode ser administrador de empresa, economista, agrônomo, eletricista, qualquer ista que você queira, mas ele é um ignorante, certo? Ele é aquele ignorante formador de opinião. Por que esse cara forma opinião? É muito comum você ouvir em ambientes públicos, botecos, bares, restaurantes, arquibancada do campo de futebol, sei lá, festinhas, né? Pessoas falando besteiras homéricas em relação à vacina. Né? Gente que não entende absolutamente nada de farmacologia, biologia, química, bioquímica, nada. O sujeito não entende nada, ele está falando aquilo que ele comprou de uma fake news do WhatsApp. E são tantas besteiras que dá até dor de barriga na gente. Só que aí, aquelas pessoas mais simples, né? Quando você vai discutir com elas, ou quando você vai tentar elucidá-las em relação a isso, elas dizem assim, não, mas fulano me falou que essa vacina aí dá câncer, cara. Aí você fala, como assim, rapaz? Quem é esse cara? Não, rapaz, você tá... ele é engenheiro, cara. Ele é advogado, o cara é administrador, o cara é empresário. Isso é o que acontece todo santo dia. Outro dia, eu entrei numa dessas discussões e lá estavam engenheiros, empresários, aquelas figuras policiais, né? Tava lá, o pessoal estava discutindo e eu fui apontar, e aí, Léo, o que você acha? Falei, bom, eu acho que vocês estão falando aí sobre vacina chinesa, que não sei o que e tal, tudo isso é uma grande besteira, né? Até porque se você prefere, para você ver o nível, né, da discussão que eu entrei, os caras chamavam a vacina da Pfizer de Pfizer. Não, a vacina da Pfizer, por aí você já começa a perceber o nível da ignorância dessas pessoas. Falei, olha, se vocês não vão tomar a vacina chinesa, então vai ser difícil tomar uma vacina, porque o insumo, todo ele vem da China. Entendeu? Enfim, essa ignorância, ela forma opinião, infelizmente. E ela forma opinião de quem? Ela forma a opinião dessas pessoas que eu citei aqui. Analfabetos funcionais, as pessoas humildes, os trabalhadores mais humildes e tal. Gente que escuta e acredita. Porque olha para aquele cara e fala, rapaz, esse cara é o dono da empresa. Esse cara é advogado, esse cara é, sei lá, médico. Eu já vi médico falando bobagem sobre vacina. E por que médico fala bobagem sobre vacina? O cara é gastroenterologista, não entende nada de infectologia e muito menos de farmacologia. Tem muito médico aí falando besteira sobre vacina. Tem muito, você quer saber. Vacina é assunto para cientista do ramo, entendeu? E outra coisa, ninguém, hoje as regras são tão rígidas, não é? Uma vacina entrar na sua terceira fase e ser testada lá em milhares de pessoas antes de ser aprovada, não é brincadeira não, jovem. É um negócio muito complicado, é coisa séria, não é brincadeira não. Não é a mesma coisa de definir quem é que vai ou quem não vai jogar na seleção brasileira, não. Então, essa discussão toda sobre vacinas, sobre vacinação, a gente precisa ter a lucidez de raciocinar da seguinte maneira. A partir de hoje, eu vou investir no país e vou conversar com aquelas pessoas mais humildes que eu tenho contato e vou explicar calmamente, de forma tranquila, lúcida, da melhor maneira que eu puder, o que é isso e por que a gente precisa da vacinação para atingir aquela imunidade de rebanho. O que é imunidade de rebanho? Imunidade de rebanho é você conseguir evitar, né,
que o vírus circule numa determinada população. Para isso, 70% daquela população inteira precisa estar inoculada com uma vacina, ok? E essa vacina tem que proteger esses 70%, ou seja, o vírus vai parar de circular. Quando o vírus para de circular, ele para de mutar. O que é isso? Mutação, modificação. Entendeu? O vírus circula e quanto mais ele circula, mais ele muda. Eu ouvi um médico sanitarista dar uma explicação muito interessante. Ó, a nossa genética muda. Acho que ele estava se referindo ao código genético. A gente nasce com um e morre com o outro. Ou seja, a mutação no vírus é quase que natural. Acontece mesmo. Basta ele circular. Então, ou a gente evita essa circulação, ou ele vai mutando e vai ficando cada vez pior e cada vez mais difícil de conter. Por isso, a vacinação é fundamental, independente da sua ignorância. Aí vem o Big Bobão, né? O Big Bobão, que ocupa o cargo máximo, né, do executivo no Brasil, e diz: ninguém é obrigado a se vacinar, não. Tá ok? Ninguém é obrigado, não. Eu não sou obrigado a vacinar, não. Tá ok? Ele acredita piamente que se ele não se vacinar, o único prejudicado seria ele. Ele acredita nisso. O Big Bobo acredita nisso. E por que ele acredita nisso? Porque falta conexão, sabe? Aquelas conexões no cérebro da pessoa, falta isso. Falta. Porque se você não se vacinar, ou seja, se você não tiver resistência, o vírus, você vai transportar. Você recebeu o vírus, não ficou doente, né? Não ficou doente. Segundo o Big Bobo, atletas e não sei o que tal, não vão pegar, apesar de um monte de atletas e pessoas sadias, pessoas com vida, como é que eu vou enfim, pessoas ativas, né? Morreram, quantas morreram? Jovens, crianças até, enfim. Mas o Big Bobo acha que não. Aí, beleza. Então, vamos lá, vou eu como exemplo. Eu não me vacino, aí eu pego o vírus, certo? Mas o vírus em mim não causou doença nenhuma. Por algum motivo que a ciência ainda não sabe, a minha genética é suficiente para combatê-lo. Mas eu tô com ele, certo? E não tô vacinado. Aí eu vou transportar esse vírus para outras pessoas. Ou seja, não sou só eu não, jovem. Viu? Não sou só eu não. Quando eu não me vacino, né, eu posso prejudicar outras pessoas. E tem um outro problema. Se eu não me vacino e contraio a doença e vou para o sistema público de saúde, eu estou usando o dinheiro do contribuinte para ser tratado lá. Então, que tal se fosse assim: você não quer vacinar não? Tá bom, então você não recebe a carteirinha. Se você não recebe a carteirinha e ficar doente e ficar constatado que é Covid-19, o senhor vai morrer em casa. Porque nós não vamos ocupar uma vaga lá no hospital, né, que pode ser usada por aquela pessoa que se vacinou, que foi vacinada, certo? Mas que mesmo assim contraiu a doença. Justo, não é? Não é justo? Hein, ô Big Bobo? Claro que é justo, não é isso? Então, quando você vai vacinar o gado, as vacas, os bois, os bezerros, os garrotes, tem uma coisa que chama tronco de vacinação. O que é o tronco de vacinação? É um determinado cubículo feito de madeira, né? Você empurra um por um para dentro daquele tronco, o boi perde a capacidade de se movimentar, de dar coisa, de pular, de fazer isso ou aquilo, e aí vem, vacina o gado. Por que você precisa colocar o gado no tronco de vacinação? Porque o gado não raciocina. O gado não percebe, né, que ele precisa ser vacinado, porque se não vacinar contra a aftosa, por exemplo, você tem que dizimar o rebanho inteiro quando aparece uma vaca doente, um boi doente.
O Brasil, Goiás, por exemplo, está chegando, graças a Deus, né, e a responsabilidade dos pecuaristas, está chegando ao ponto de se declarar livre da aftosa. Por quê? Porque a vacinação ocorre lá. Mas nós estamos falando de boi, né? Então o boi precisa ser tocado para dentro do tronco de vacinação para receber a vacina. Agora nós, seres humanos, racionais, que sabemos, né, que conhecemos os resultados, por exemplo, no sarampo, na varíola, na febre amarela, né? Ai, meu Jesus Cristo, quantas e quantas doenças já foram erradicadas por conta da atuação das vacinas, cara. Aí vem esse bando de AE, de cabeça de prego, né, nos carros importados, com seus canudos de engenharia, medicina, advocacia, sei lá, administração e tal, falar bobagem, fazer leituras erradas, acreditar em fake news. É muito interessante, né? De repente alguém está dando numa fake news, né? Tem fake news assim que parece uma entrevista, né? Alguém entrevistando alguém. Aí o cara diz assim, ó, porque eu tô aqui com o doutor fulano, né? O cara não sei o quê. E aí esse doutor fulano começa a falar um monte de besteiras, mas não diz de onde ele tirou aqueles dados, não mostra prova nenhuma, tira um monte de conclusões, com uma visão. Quando você repara, é muito simples perceber que aquele sujeito está querendo aparecer, está querendo fazer sucesso, e olha a irresponsabilidade que é. O sujeito não imagina que ele está levando milhares, às vezes milhões de pessoas ao erro. E o pior, no Brasil, nós temos o Big Bobo, que dá o mau exemplo todo dia. Esse é o pior, né? Bom, então, eu acho que eu já expliquei, ou expliquei não, eu acho que eu já dei aqui a minha opinião, e já deixei claro o nosso papel nesse processo. Temos a responsabilidade de, com calma, com jeito, com habilidade, explicar àqueles que nos rodeiam, principalmente as pessoas que não tiveram acesso à educação, e a esses ignorantes formadores de opinião também, né? Eu tenho muita paciência, parece que não, mas eu tenho muita paciência. E olha que eu já convenci vários, explicando para a pessoa, né? Ou então fazendo a perguntinha tradicional que eu faço, é mesmo? De onde você tirou isso? O que você entende sobre isso? Fala para mim aí. Aí pronto, aí o silêncio é generalizado. Aí começa aquele gaguejar tradicional, aquela conversa fiada, aquele enrolar. Falei, meu amigo, deixa eu te contar uma coisa. Ter uma BMW, um Jeep não sei das quantas, uma casa no condomínio, uma empresa que fatura milhões por ano, não significa que você seja capaz de interpretar um texto, uma poesia, sabia? Então você tem um problema, né? Você deveria ter a humildade, né, de dar crédito àqueles que estudaram a vida inteira para ter esse crédito. Aí vem você com a sua ignorância, né, e diz, não, que nada, rapaz, vacina, isso aí vai dar câncer no povo, você vai ver. Então, a minha sugestão é essa, que a gente comece esse trabalho formiguinha, sabe? Porque hoje a internet, ela é tão poderosa, que os mal intencionados e os ignorantes saem disseminando a fake news e ela atinge muito rapidamente todo mundo. O único jeito da gente cercar isso é falando pessoalmente com aqueles que estão ao nosso lado, os mais próximos, tentando convencer essas pessoas, mostrando para elas pacientemente que se o Brasil não atingir a imunidade de rebanho que nós podemos atingir utilizando vacina, tá? O vírus vai continuar circulando. Isso é tão sério que os países que não têm dinheiro para bancar a vacinação, para você ter uma ideia da seriedade que é isso, os países que não têm dinheiro para bancar esta vacinação serão bancados por outros países que têm dinheiro. Por quê?
Porque esses outros países do primeiro mundo que têm dinheiro sabem que se o vírus continuar circulando, a próxima leva que chegará mutada pode ser 30 mil vezes pior. Então é isso. Quero te convidar mais uma vez para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, dar o seu joinha se você gostou e compartilhar esse vídeo. Talvez você possa, no seu compartilhamento, atingir pessoas fundamentais nesse trabalho formiguinha que eu estou propondo aqui. Porque senão, muita gente, por ignorância, por absoluta ignorância, vai fugir da vacinação e nós vamos ter uma dificuldade extra, né, para conseguir inocular aí, pelo menos 70% da nossa população e evitar a circulação desse vírus que é, sim senhor, extremamente contagiante, contagioso e mortal. Ok? Esse foi o nosso primeiro programa de 2021. Estamos na segunda década já, né, do século XXI. Obrigado a você mais uma vez e até o próximo Fisolofando. Tchau.